prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 16 do material didático, o título de cristão. Bom, estamos próximos do ano 36 da era cristã. O comentário diz: a perseguição tirou os cristãos da cidade de Jerusalém e da Judéia. A cidade de Antioquia, na Síria, se destacava em desenvolvimento social e também uma grande igreja se desenvolveu, está lá em Atos 11, 19 a 30, onde Paulo e Barnabé estiveram por cerca de um ano ensinando a palavra de Deus, ou seja, os apóstolos estavam concentrados em Jerusalém e Paulo e Barnabé se concentraram em Antioquia, e aí podemos dizer que Antioquia se tornou o centro de estudos da Bíblia por conta do apóstolo Paulo, né? Atos capítulo 11, versículo 24 a 26 diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Interessante que hoje a palavra é comum para nós, né? Mas a origem do termo cristão é significativa. Veja, eu comento aí abaixo. O termo cristão nesse texto é tradução do termo cristianos, que por sua vez era a junção de um termo grego, Christos, e o sufixo latino ianos. Esse sufixo significa seguidor de, pertencente a, ou ainda aqueles que lutam por. Havia os cesarianos, que eram os que pertenciam a César. Haviam os herodianos, que eram os que pertenciam a Herodes. E haviam os cristianos, são aqueles que pertencem a Cristo. Então, essa é a origem do termo cristão, vem de cristianos, aqueles que pertencem a Cristo. Entre 49 a.C. e 44 a.C., lembrando que antes de Cristo contava de forma decrescente, né? Houve uma guerra civil em Roma. Roma estava dividida entre dois grandes generais, César e Pompeu. Aqueles que lutavam para o reino de César, ou que o reino de César fosse mantido, eram chamados de cesarianos. Os que lutavam para que Pompeu se tornasse rei eram chamados de pompeianos. Os cristianos são aqueles que trabalham pelo Cristo Rei. Tá bom? Então, para falar também sobre a origem do nome cristão, quando a igreja passou a ser identificada como cristão. Até então eles se identificavam como irmãos, né? Mas o termo cristianos ou cristão tem esse interessante significado, né? O comentário prossegue. A liderança judaica chamava os cristãos de seita dos nazarenos. Veja o que diz, eu coloquei aí o texto de Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, ou seja, rotularam os cristãos com esse nome, né? Não é um nome ruim, quer dizer, estou dizendo que é um rótulo ruim também. Tanto que existe uma igreja evangélica, até pentecostal, que é chamada de Igreja dos Nazarenos, né? Diversos irmãos dessa igreja teve estudando na faculdade e eu convivi com eles e conheço a história dessa igreja. É uma igreja cristã. Então, o problema ali é o seita. Eles queriam colocar os nazarenos como uma seita dentro do judaísmo, assim como havia a seita dos saduceus, dos essênios, ok? Na cidade de Antioquia se reuniram profetas que anunciaram uma grande fome que viria ao mundo. Bom, como vocês viram, nós estamos estudando próximo do ano 36 da era cristã, ok? Aí veja quando ocorre essa profecia.
E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, né, o imperador que governou Roma. Então, isso está no ano 36. Vamos ver quando que será o cumprimento dessa profecia, né? Eu comento abaixo. A história relata 4 fomes neste período. A primeira atingiu a região em torno de Roma, nos anos 41 e 42. A segunda atingiu todo o império e ocorreu no ano 46. A terceira no ano 50 e a quarta no ano 52. A fome do ano 46 ficou conhecida como a Grande Fome e é interpretada como cumprimento da profecia de Ágabo, que ocorrera próximo do ano 36 da era cristã, mas a profecia se cumpriu 10 anos depois, né? Ou seja, além dos sinais que estão ocorrendo, né, que aumentava a fé de alguns judeus para agregarem ao cristianismo, ocorria também agora no cristianismo profetas. Estamos aqui diante de um exemplo de um dom de profecia, né? Então, claramente é um dom de profecia. Ele não falou isso usando as escrituras, como disse que ele dava a entender pelo Espírito. Então, ele estava profetizando para eles, tá ok? E depois a fome se cumpre. Então, como eu já disse para vocês, havia uma questão que era colocada entre eles: cadê a profecia do seu mestre Jesus, dizendo que Jerusalém seria cercada? Nesse exemplo, né? Estamos no ano 36 e ainda não aconteceu nada, ele já morreu há 7 anos. Então, essa questão da fome também será aguardada até que acontece 10 anos depois dessa grande fome, né? Então eu peguei esse exemplo aqui para mostrar que esses sinais ajudavam muito no crescimento do cristianismo, tá bom? O comentário prossegue. Ainda próximo do ano 36, Paulo esteve na região de Tarso, mas Barnabé o buscou e o levou para Antioquia, que se tornou um centro de estudo das Escrituras, com Paulo e outras autoridades que se converteram. No capítulo 39 no ano 39 da era cristã, Herodes Antipas morreu e seu filho Herodes Agripa reinou em seu lugar. Vejam o que Joséfo diz. Caio, cognominado Calígula, sucedeu a Tibério e pôs Agripa em liberdade e deu-lhe ainda a tetrarquia de Filipe, que havia falecido, e o fez rei. Agripa reinou na Judéia até os anos de 41 a 44. Nós veremos que ele depois vai ser um homem que vai influenciar, infelizmente, na perseguição aos cristãos. Então, esse período, ele é bom para Antioquia, ok? Em que o apóstolo Paulo está lá estudando com os irmãos. Quando chega no ano 39, Israel vai começar a ter mais problema, como eu disse para vocês. Nesse nascer da igreja, infelizmente, o cristão, claro, ama e ora pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, mas infelizmente o sofrimento deles vai aumentando até a nação ser destruída e até eles serem proibidos de ensinar a lei deles no império, não? E um ponto marcante vai ser exatamente essa data do ano 39, ou seja, no ano 36, Paulo estava lá estudando e vai continuar naquela região. E o evangelho estava tranquilo, mas agora com esse Herodes recebendo maior autoridade na região da Judéia, vai começar, infelizmente, o sofrimento para os cristãos.